E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha aqui de relações, de exercícios, tá? Eu vou explicar um pouco da teoria aqui, principalmente com um exemplo, mas eu sugiro que para uma carga teórica mais aprofundada, você veja os vídeos teóricos presentes na playlist. Mas enfim, vamos aqui com calma, se é uma questão tranquila, vamos embora que vai dar tudo certo, a gente consegue. Vê, antes de ler a questão, eu vou pegar um exemplo arbitrário aqui, certo? Digamos que eu tenho um conjunto B igual a B, C, certo? E eu quero criar uma relação de equivalência. Então, lembrando a relação de equivalência, ela cria uma partição em que a união das minhas classes de equivalência tem que dar o meu conjunto como um todo e a interseção das classes de equivalência são disjuntas entre si, ou seja, são vazias, certo? Quais seriam algumas possíveis relações de equivalência com esse conjunto B? Eu poderia fazer o seguinte, vamos dizer o seguinte, R em B, opções, certo? Opções. Beleza? Um exemplo seria todo mundo separado, então seria A, B, C, certo? Nesse caso, as classes de equivalência seriam A, B e C, ok? Cada um contendo X tal que AX pertence a R, ok? E no caso, é, ao invés de usar essa notação, eu vou escrever de forma brusca, tá? O que seria a forma brusca? Eu vou escrever todos os elementos de R, que nesse caso são poucos, né? Então eu vou colocar aqui, tá? Nesse caso seria o A com o próprio A, isso aqui o B com B, e o outro C com C. Por quê? A gente tem que lembrar o seguinte, uma relação de equivalência ela é o quê? Simétrica, reflexiva e transitiva, certo? Ou seja, e outra coisa que a gente tem que lembrar, em uma classe de equivalência, numa mesma classe de equivalência, todos os elementos se relacionam com todos os demais dentro da mesma classe, certo? Isso vai ficar mais claro com os próximos exemplos. Uma outra possível relação de equivalência aqui seria A e B ser uma única classe de equivalência e C ser uma outra classe. Dessa maneira, na verdade, deixa eu fazer o seguinte aqui. Ao invés de desenhar as classes, eu vou juntar tudo isso numa coisa só, tá? Ficar mais fácil entender. Então, R seria A, BB, CC, certo? Aí aqui, vamos reparar nesse segundo exemplo aqui o seguinte. Lembrando, vamos lembrar de novo. Em uma partição, certo, que a gente está criando classes de equivalência, todos os elementos da mesma classe vão se interagir uns com os outros. Ou seja, o A vai se relacionar com o B a partir de R e o B também se relaciona com A partir de R, certo? Então é como se a gente tivesse o par ordenado AB. Na verdade, a gente tem um par ordenado AB e BA, certo? E isso, inclusive, é o que dá a propriedade de ser uma relação de equivalência, porque isso, inclusive, dá o quê? A propriedade simétrica, por exemplo, certo? Ok? Então, nesse caso, quem seria o R? Seria AA, porque tem que ser reflexiva, BB, pelo mesmo motivo, CC, certo? E agora sim, a gente adicionaria o AB e o BA, certo? Enfim, e assim sucessivamente. Eu poderia ter vários outros exemplos aqui. Poderia ter BC e A, mas o que seria mais interessante seria o quê? Todos sendo uma única classe de equivalência. Por quê? Porque eu teria um nível de interação maior. O que eu estou querendo aqui é trazer a ideia intuitiva de quanto mais classes de equivalência eu tenho, no primeiro exemplo eu tenho 3 classes de equivalência, menos elementos eu vou ter na minha relação. É meio que inversamente proporcional. E aqui eu tenho menos classes de equivalência, eu tenho uma ao invés de 3, mas o meu R seria gigantesco, tá? Meu R seria gigantesco, certo? Ou seja, é uma ideia intuitiva justamente que a questão é sobre isso. Então vamos ler a questão. Ele define o conjunto A
tendo A, B, C, D, E, e pede para encontrar a menor relação de equivalência R em A que contenha esses pares ordenados. Ou seja, se a questão parasse aqui, ó, encontra a menor relação de equivalência de R em A, se a questão parasse aqui, ó, certo? Antes desse Q, então a resposta seria simples. Seria esse exemplo aqui, mas obviamente tendo o D e o E, né? Seria o quê? Seria isso aqui, né? Seria o A, B, C, D e o E aqui, certo? Esse seria a menor relação de equivalência. Mas a resposta não é tão simples. Por quê? Porque essa relação de equivalência seria só é, AA, BB, CC, DD e EE. Mas ele não quer isso. Ele quer uma relação de equivalência mínima que tenha cada um desses pares ordenados. Então aqui a gente tem que parar para pensar um pouco, mas eu já vou dar a resposta para vocês. Mas se vocês não tiverem prática, eu sugiro vocês irem fazendo mais questões que vai se tornar natural, tá? Mas vamos pensar o seguinte: o que é que eu sugiro como técnica e relativamente intuitiva para vocês nesse tipo de questão, certo? É observar quais elementos se relacionam com quais. Então, por exemplo, o B se relaciona com o C, certo? Então eu tenho certeza que o B e o C têm que o quê? Estar na mesma classe de equivalência. Da mesma maneira, o D de dado se relaciona com o E o E se relaciona com o A. Então eu tenho certeza absoluta que o D e o E tem que fazer parte da mesma classe de equivalência e o E e o A também. Ou seja, esses três têm que fazer parte da mesma classe de equivalência. Então, vamos seguir esse linha de raciocínio e vamos ver se vai dar certo. Olha só, aqui eu tenho B e eu tenho C. E aqui eu vou ter A, D e E. Ok? Que seria meu R? Vamos lá. De novo, como sempre, o reflexivo normal, né? A, BB, CC, DD, E. Aí aqui a gente vai começar a brincar. Ó. B com C. Aí C também se relaciona com B, porque tem que ser simétrica, certo? Eu vou colocar ponto e vírgula, acho que vai ficar mais clara a anotação, ok? Só uma besteirinha, mas ok. Aí aqui, vou colocar aqui de vermelho. Aqui o A tem que se relacionar com o D, o D com o A. Então vamos lá, então eu vou colocar aqui ó, A e D de dado, certo? D de dado com A. E, obviamente, o D com e o E com D de dado. Então vamos colocar aqui, ó, D com e com D. E perfeito, e terminamos. Aí você pode pensar, meu Deus, isso é uma relação gigante. De fato é. Mas, veja se ela não contém todos esses pares ordenados. Que, mais uma vez, a questão não está pedindo para conter somente. Ela está pedindo para conter esses pares. Certo? Então, contém BB? Contém, porque é reflexivo. Então, seria tranquilo. Contém BC? Contém BC aqui, ó. Contém BC aqui, ó. Por quê? Porque B e C faz parte da mesma classe de equivalência. Contém DE e contém EA, certo? Então tá tranquilo. Você pode me perguntar, pô, mas como é que eu garanto que isso é a mínima? Com aquela ideia intuitiva de que são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menos classes de equivalência eu tenho, mais elementos eu tenho em R. Quanto menos classe de equivalência eu tenho. Não, perdão, eu já falei isso, né? Perdão. Quanto mais classe de equivalência, menos elementos em R. Quanto menos na classe de equivalência, mais elementos de R. Vou anotar isso aqui, ó. Eu vou anotar aqui, tá? Mais classe de equivalência, eu tenho menos elementos em R. Quanto menos classe de equivalência, mais elementos em R. Certo? Ou seja, pensem comigo. Eu poderia ter aqui uma solução que também conteria aqueles pares, seria juntar todo mundo. Eu poderia colocar todo mundo na mesma classe de equivalência. Mas isso daria uma relação gigante, então não faria sentido. Aí você pode pensar, mas eu poderia fazer, sei lá, AB
e colocar CDE. Mas também não faz sentido, porque o B se relacionaria com A, mas o B não se relacionaria com C. E a gente quer que ele se relacione com C. Ou seja, de fato, essa é a solução ótima. É a solução que contém os pares ordenados e a menor possível, ok? E aí, só brincando aqui, terminando a questão, ele pede para encontrar a menor relação de equivalência, certo? Encontrar a menor relação de equivalência S em A e mostrar a partição gerada por S em A. Mais uma vez, o que é que ele está pedindo aqui? Isso já é um outro tipo de questão. O que é que eu estou querendo dizer aqui, certo? Facilmente, essa questão poderia ser dividida na letra A e na letra B. Então, isso daqui seria a letra A e isso aqui seria a letra B. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Você, inclusive, poderia responder a letra B antes da letra A, sem problema nenhum. São coisas separadas, tá? A única coisa que se mantém igual é o que o conjunto A é o mesmo, que é esse carinha aqui, certo? A, B, C, D, E. Perfeito? Então, só esclarecendo isso, vamos ler novamente. Encontre... Tá, aqui ele pede para listar as classes de equivalência de R. Então, na verdade, perdão, seriam três letras, né? Desculpa, perdão. Mas tranquilo. Isso aqui tá certo, seria a letra B, isso aqui seria a letra C de casa. A letra B tem relação com a letra A. Por quê? Porque ele pede para listar as classes de equivalência de R. E R foi definido na letra A. E quem é R que foi definido na letra A? O que a gente já montou aqui, ó. É isso, e todo esse R aqui, certo? Aí ele está pedindo o quê? Para a gente listar as classes de equivalência, certo? O que são listar as classes de equivalência? Muito simples. A gente já desenhou. É BC e ADE, certo? É só isso. Então a gente pode pegar, aí só uma besteirinha aqui, mas só para deixar claro. Quando a gente tem uma classe de equivalência desse jeito, com mais de um elemento pertencente a essa classe de equivalência, basta a gente pegar um elemento e tomar ele como representante. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tomar. Eu vou colocar lá embaixo, para ficar melhorzinho. Tomar um elemento da classe de equivalência. De equivalência, eu vou escrever assim, tá? De equivalência para ser o seu representante. Para ser o representante. O representante de quem? Daquela classe, certo? Representante. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Se vocês lembram das aulas teóricas, a gente, para representar uma classe de equivalência, a gente usa essa notação aqui, ó. Certo? Pelo desenho, quantas classes de equivalência a gente tem? Duas, né? Uma, duas. Aí o que eu estou querendo dizer é, eu poderia pegar como representante qualquer elemento da mesma classe. Então eu posso dizer o seguinte, ó. A classe de equivalência B de bola tem os elementos B e C. Ou eu poderia colocar o seguinte. A classe de equivalência C de casa tem os elementos B ou C. A mesma coisa. Resumindo, isso é só uma notação. Esses colchetes é só uma notação em que aqui dentro tá qualquer elemento arbitrário que eu posso tomar como representante, certo? Só para deixar claro que a questão de notação, mas é importante, tá? E aqui eu posso colocar A é igual a B, desculpa, B não, desculpa, a D de dado e E de escola, beleza? Ou, obviamente, eu poderia colocar aqui D de dado aqui dentro e o mesmo conjunto, certo? Mas nesse caso eu não vou colocar porque senão vai ficar grande, tá bom? Perfeito. E agora vamos para a próxima questão, próxima letra, né? Eu vou colocar aqui, ó. Aqui vai ser a letra B. O que eu tinha resolvido antes aqui foi a letra A, que eu listei o R. E agora a letra C de casa, que não tem nada a ver com a letra A nem B de bola. Letra C de casa é: encontre a menor relação de equivalência S em A e mostre a partição gerada por S em A. Lembrando, o que é uma partição? A partição é justamente quando eu pegar a união de todas as classes de equivalência, vai dar o próprio conjunto, que nesse caso é o conjunto A, e a interseção deles é disjunta, ou seja, dá vazio. Beleza? Aí olha só para vocês, por isso que eu quis dar um pouco de uma ideia intuitiva teórica aqui,
que, olha só o que está pedindo, a menor relação de equivalência S em A. Qual é a menor relação que a gente pode ter? Feito eu falei para vocês, ó, a gente quer a menor relação possível, ó. A gente quer a menor relação possível, ou seja, a que tem menos elementos em R, que nesse caso é em S de sapo, certo? Mas a ideia é a mesma, a gente quer a mesma quantidade menor quantidade de elementos, certo? Para a gente ter a menor quantidade de elementos na relação de equivalência, a gente precisa ter a maior quantidade possível de classes de equivalência. Como a gente tem a maior quantidade possível de classes de equivalência? Tá aqui a resposta. Ó. É só a gente colocar em cada classe cada elemento. Então, como A ele tem 5 elementos, que é A, B, C, D e E, basta a gente criar 5 classes de equivalência. 5 classes de equivalência. Espero que tenha dado para entender, tá? Como a gente quer a maior quantidade, desculpa, como a gente quer a menor quantidade de elementos na nossa relação, eu preciso ter a maior quantidade possível de classes de equivalência. E como é que a gente faz isso? É só atribuir a cada elemento do conjunto como sendo uma classe de equivalência diferente. Então eu vou desenhar aqui para vocês, e é simples, é só a gente fazer isso aqui, ó. A, certo? B de bola, C, D e E. E que qual seria a relação? Seria basicamente a reflexiva, a propriedade reflexiva, né? A, B, B, C, C, DD de dado, né? Perdão, DD. E agora sim o E. Porque, mais uma vez, lembrando que cada elemento se relaciona somente com os elementos da mesma classe de equivalência, que nesse caso só tem um. Né? Só tem um elemento de cada classe de equivalência, então vai ser ele com ele mesmo, né? Que é a propriedade reflexiva, certo? Então, acredito que a gente tenha respondido a questão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E mostra a partição gerada de S em A, que aqui é só uma besteira, é só para dizer realmente o seguinte, que a partição é, é A, certo? É o conjunto, é o elemento A, B, C, D e E. Feito? Pronto, galera. Desculpa a aula ter ficado um pouco longa. Eu espero que vocês tenham entendido, ok? Um abraço muito, muito grande para vocês. E lembrando sempre, qualquer coisa é só gritar aqui e tirar dúvidas, tá bom? Um abração, bons estudos.